Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de física, concretamente campo magnético. Estarei resolvendo esse exercício aqui, então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos o vídeo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal, que isso irá ajudar também na promoção do canal, e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E vou pedir também para que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre os vídeos e também deixarem aí a sugestão sobre os vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Então o exercício diz aqui: partículas carregadas são lançadas para uma região de campos magnético e elétrico cruzados, né? A velocidade da partícula incidente é normal ao plano dos dois campos e os campos são normais entre si. O módulo do campo magnético é de 0,1 Tesla. O campo elétrico é gerado por um par de placas paralelas, né, carregadas com cargas iguais, mas de sinais opostos, separados de 2 centímetros. Sabendo que quando a diferença de potencial aplicada entre as placas for de 300 volts, não há deflexão das partículas, determina a velocidade das partículas. Então, aqui nos falam de uma certa situação que pode ser analisada aqui nesta figura, não é? Analisada aqui nesta figura. Este é um dispositivo, não é, que é usado para determinar a relação entre a massa de partículas e a sua carga, e é semelhante também ao dispositivo que é usado nos aparelhos de televisão, aqueles aparelhos convencionais, não é? Então, temos aqui duas placas, não é? Uma com sinal positivo neste caso e outro com sinal negativo, e por conta disso, não é, e elas são carregadas com a mesma carga e sinais opostos, e por conta disso vão ter uma certa diferença de potencial, não é? E essa diferença de potencial vai gerar aqui um campo elétrico uniforme, como podemos ver essas linhas aqui verticais de cima a baixo, não é? Sabemos nós que o campo elétrico vai sair das cargas positivas e entra nas cargas negativas. É o que está acontecendo aqui. Então, outra coisa que nós temos é o campo magnético, não é? Essas estrelas aqui mostram um campo magnético que vai penetrar no plano desta folha aqui. É daí que se chamam campos cruzados, né? Campos cruzados são cruzados porque formam entre eles 90 graus. Se formos a ver aqui, o campo magnético vai entrar e este campo elétrico vai descer, é de cima para baixo. Então, se formos analisar e imaginarmos como deve ser, formam entre eles 90 graus. Então, nos falam também aqui que a velocidade da partícula incidente é normal ao plano dos dois campos, né? O plano dos dois campos, para o caso aqui, seria um plano, não é? Um plano, diria eu, vertical, assim, não é? Que contém o campo magnético, assim como o campo elétrico. Então, a velocidade, nesse caso das partículas que são emitidas, vai ser perpendicular a esse mesmo plano e vai seguir mais ou menos essa direção que podemos ver aqui, não é? Então, esse é o esquema ideal para analisarmos este exercício. Então, o que nos pedem aqui é determinar a velocidade, não é, das partículas, mas outra coisa que nos dizem aqui é que quando a diferença de potencial é essa, não há deflexão da partícula. Então, se não há deflexão, quer dizer que a partícula ela vai continuar em linha reta, não é? Deflexão seria se ela saísse aqui, não é, desse alinhamento reto, descrevesse uma outra trajetória, não é? Então, se ela vai continuar aqui, não é, quer dizer que haverá um equilíbrio de forças aqui entre a força elétrica e a força magnética, né? Uma, não é, vai lhe puxar para baixo e outra vai lhe puxar para cima. E para o caso aqui, dependendo, não é, do sinal das partículas, o sinal de carga das partículas, podemos ter aqui sentidos ou da força elétrica ou da força magnética diferentes. Se a carga for positiva, por exemplo, nós sabemos que a força que atua sobre uma carga positiva no campo elétrico
ela sai do campo elétrico, ou tem um sentido do campo elétrico, é assim que se diz, não é? Então, a força elétrica seria para cá, mas a força magnética, não é? Usando a regra da mão direita, a partícula se dirigiria para lá e o campo magnético entra no plano, então a força magnética seria para cima. Então, a força elétrica para baixo e a força magnética para cima. Mas se fosse uma carga negativa, não é? Com carga negativa, ela se dirige no sentido contrário ao do campo elétrico, né? A força correspondente ao campo elétrico para uma carga negativa se dirige contrariamente ao campo elétrico, mas quanto à força magnética, se ela for negativa, ela faz o contrário do que a carga positiva faz, né? Então, por conta desses campos cruzados, acabamos tendo aqui um equilíbrio entre as forças, né? E por conta disso, a partícula aqui vai descrever uma trajetória retilínea. Então, nos pedem aqui a velocidade, né, da partícula por conta de tal maneira que tenhamos essa trajetória retilínea aqui. Vamos aqui expressar as fórmulas da força magnética, assim como a força elétrica. A força magnética, em forma vetorial, vai ser igual para uma partícula, vai ser carga, depois vezes a velocidade, produto vetorial com aqui o campo magnético, mas em forma modular aqui, ou em forma de módulo, ou o módulo dessa força vai ser a carga, né, vezes, nesse caso, módulo da carga, vezes a velocidade em módulo, vezes B, né, vezes o ângulo que a carga vai formar, né, ou a trajetória da carga, ou a velocidade, nesse caso, vai formar com o campo magnético. Então, seria 100 de θ. Então, aqui no exercício nos dizem que a velocidade é normal, né, aos dois campos, quer dizer que este ângulo aqui vai ser 90 graus, então isso vai ser 1. Então, podemos dizer aqui que isso é igual ao módulo da carga, depois velocidade e B, né? E depois temos aqui força elétrica, vai ser igual a carga vezes campo elétrico, né? Carga vezes campo elétrico. Mas se quisermos aqui em módulo, a força elétrica, esqueci aqui elétrica, vai ser igual a módulo da carga vezes aqui módulo do vetor campo elétrico, né? Então, se essa trajetória retilínea é mantida, é porque a força elétrica e a força magnética em módulo elas são iguais, e como podemos ver aqui, elas têm sentidos opostos, e se são iguais em módulo e com sentidos opostos, haverá aqui equilíbrio. Então, vamos igualar aqui, né? Então, teríamos nós força magnética vai ser igual à força elétrica. Então, teríamos aqui carga vezes a velocidade vezes B vai ser igual a carga vezes campo elétrico. Então, carga sai com carga, não é? Carga dessas partículas que vão atravessar aqui. Então, depois temos aqui a velocidade, esta aqui vai ser igual a campo elétrico sobre B, não é? Que é o campo magnético. Então, continuando aqui, a velocidade vai ser igual. Campo elétrico, nós temos que saber que, vou determinar aqui, vou escrever a fórmula do campo elétrico em primeiro lugar. Nós temos que saber que campo elétrico vai ser igual. Então, aqui a diferença de potencial, não é, que podemos escrever aqui delta φ, ou podemos escrever V e sobre D, não é? Então, esse vai ser o campo elétrico. E já podemos substituir aqui, teremos aqui velocidade vai ser igual campo elétrico, que é diferença de potencial delta φ sobre, não é? O D passa aqui para baixo, D vezes B, não é? Para o caso aqui, o D vai ser a diferença ou a distância entre as placas, não é? Vai ser a distância entre as placas, e aqui a diferença de potencial vai ser a diferença de potencial também entre as placas, não é? E o B já temos aqui esse 0,1. Então, continuando aqui, a velocidade das partículas vai ser igual
A diferença de potencial é 300 volts, não é? Aqui volts. A distância entre as placas é de 2 centímetros, né? E opostas 2 centímetros, tal. Então 2 centímetros é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, depois vezes B, que é o campo magnético, 0,1 teslas. Então aqui teslas. Então a velocidade das partículas vai ser igual. Então é só introduzirmos isso na máquina, não é? Então teremos aqui o valor da velocidade igual, e a velocidade aqui é igual a 1,5, não é? Vezes 10 elevado a 5 em metros por segundo. Então esse é o resultado final. Já determinamos aqui a velocidade das partículas sujeitas a essas condições aqui que nós temos, não é? Que o exercício nos fornece, não é? E eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixar os vossos likes e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, subscreverem-se também ao canal e deixarem nos comentários o que acharam do vídeo, as vossas sugestões sobre os vídeos que querem que eu apresente aqui no canal, e até ao próximo vídeo.